O livro Alquimia, do Titus Burckhardt, é um clássico no meio tradicionalista, perennialista. Ele é visto como uma das melhores introduções à alquimia, como uma tradição espiritual profunda, em vez de mera química primitiva ou psicologia junguiana. O livro não é um manual prático de operações de laboratório, nem uma análise psicológica. Ele critica essas visões modernas, inclusive, e enfatiza a tradição autêntica. Então, origens egípcias, herméticas, conexão com o sufismo e outras tradições. É um dos melhores livros existentes sobre o tema e eu acredito que essa nossa jornada pelo livro irá ajudar a divulgar a obra. Tem uma versão muito boa do livro da editora Estrela da Manhã, não estou sendo patrocinado para falar isso, mas também creio que vai ajudar a quebrar alguns preconceitos e alargar a visão histórica, e quem sabe pode até ter alguns frutos espirituais no processo. Quem tiver ouvidos, ouçam, quem tiver olhos, que vejam. Espero que gostem. Bom, em primeiro lugar, o Burckhardt ele se concentra em tentar desfazer a visão moderna que se tem da alquimia. Antes de tentar explicar o que a alquimia é, ele vai tentar explicar o que ela não é e como essa visão se origina. Durante o período do Iluminismo é onde começa a surgir a visão de que a alquimia era uma química primitiva e supersticiosa. O alquimista começa a ser visto como um maluco, primitivo, supersticioso, tentando criar ouro em seu laboratório sujo e escuro. Tudo com a intenção de ficar rico e alcançar a imortalidade. Esses homens do passado, gananciosos e supersticiosos, os famosos queimadores de carvão. Mas essa é a leitura mais superficial possível. Agora, se você é um pouquinho mais sofisticado, a opinião que você vai ter sobre a alquimia é que a alquimia era um tipo de psicologia profunda, que os alquimistas projetavam no trabalho dos metais o conteúdo do inconsciente deles. Agora, o problema é, em primeiro lugar, a alquimia ela possui uma doutrina, uma lógica interna invariável, que é basicamente a mesma na Europa medieval, no mundo islâmico, na Índia, na China, e tudo isso durante séculos. Não é possível que uma fraude, que um delírio seja sustentado por tanto tempo e em lugares tão diferentes, de forma basicamente invariável. As operações que eles faziam não eram fins em si mesmo, mas suportes externos, analogias com um objetivo maior. A alquimia, também chamada na sua época de ars regia, né, a arte real, ela tinha como foco a transmutação da alma. E é aqui que nós temos, basicamente, a primeira definição da alquimia. A alquimia como ciência da alma. Na perspectiva alquímica, o chumbo e o ouro, eles são estados da alma. O chumbo sendo uma condição densa, pesada, caótica, pode até dizer pecaminosa, e o ouro, sendo chamado por eles de luz cristalizada, sol terreno, é o retorno à perfeição adâmica da alma, o estado original do ser humano, antes da queda do pecado original. A natureza exterior é um espelho do que tem que acontecer por dentro. Hermes Trismegistus diz: o trabalho está em suas mãos e juntamente com você. Ou seja, você é a própria matéria do trabalho. O livro do Burckhardt, ele também traz um diálogo entre o sábio Morianos e o rei árabe Calife. O rei queria saber onde encontrar a matéria-prima do milagre, e o sábio responde que Deus criou a matéria do trabalho dentro dele. Todas as operações alquímicas com a metalurgia eram um sinal do que estava acontecendo dentro do coração de cada alquimista. Tratar a alma como algo que pode ser purificado, moldado, transformado, é uma ideia muito estranha para o mundo de hoje. Aliás, beira a heresia, na verdade, dependendo de quem está ouvindo. Mas enquanto o misticismo buscaria a união com Deus por meio da teologia e da devoção, né, o caminho do amor, a alquimia lida com a alma de um ponto de vista cosmológico. O alquimista, percebendo que o cosmos se move de acordo com leis, essas leis devem ter seu equivalente ou análogo dentro da própria alma humana. As leis do universo e as leis da alma seriam como a mesma coisa. O que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. As origens disso remontaria ao Antigo Egito. O fundador seria o já citado Hermes Trismegisto, né? Que é uma figura meio mítica. Não se sabe se existiu, se era uma pessoa, se era um grupo de pessoas. Mas era uma espécie de fusão ali entre o deus grego Hermes e o deus egípcio Thoth. Então, as funções de mensageiro dos deuses, deus da magia, da ciência, da escrita. E ele é chamado assim, né, de Trismegisto, né, o 3 vezes grande, justamente por possuir as 3 partes da sabedoria do mundo inteiro: os domínios espiritual, psíquico ou sutil ou anímico, se você quiser, e corporal. Então, espiritual, psíquico e corporal. O Burckhardt ele também vai tratar da origem da palavra alquimia. Então, a alquimia ela vem do árabe, né? Alquimia, que significa basicamente a química, né? Seria a tradução. Mas também pode ter ligação com a palavra egípcia keme, ou kemet,
que a tradução seria algo como negro ou terra negra, que é uma referência à terra fértil do rio Nilo. E também tem uma ligação com o grego antigo, que inclusive deve ser a antecessora, né, da palavra árabe, que é químia ou quemeia, coisa assim, que significa basicamente fundição. Então você vê tanto na origem de Hermes Trismegisto, quanto na origem da palavra, esse encontro do mundo grego com o mundo egípcio. E como documentos históricos dessa tradição, você tem a famosa Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermeticum. E esses textos, eles formam a base de boa parte do pensamento mágico e cosmológico do Ocidente. E é justamente na Tábua de Esmeralda que temos a famosa máxima do hermetismo: o que está embaixo é como o que está em cima. O micro reflete o macro. As leis que regem o movimento das estrelas no espaço ou a fusão dos metais na Terra são as mesmas que regem a alma. E, portanto, entender um é dominar, de algum modo, o outro. Por isso que o domínio dos metais nunca foi um mero trabalho braçal para eles. O Burckhardt até traz uma história vindo de um romance de inspiração biográfica de um autor do Senegal, o Camaralai, onde é um relato de um filho vendo o trabalho do pai, que era um ferreiro africano. E ali você tem toda a descrição do processo de fundição tradicional do ouro. Então você tem ali a cena: o ferreiro exige silêncio absoluto na oficina, ele passa por ritos de purificação antes de começar, ele afasta qualquer outro metal inferior, porque não pode sujar de alguma forma a operação. Ele fica movendo os lábios, invocando os espíritos do fogo e do vento durante todo o processo. E ali no canto, enquanto tudo isso está acontecendo, fica ali no canto uma cobra preta pequenininha, encolhida nas sombras, observando o trabalho, representando o espírito guardião da tribo. E a presença da cobra negra não é apenas um folclore. Pro Burckhardt, ela é a prova de que a natureza participa do rito quando o trabalho é realizado com a atitude sagrada correta. Então perceba a diferença desse relato tradicional de um ferreiro africano para o que nós vemos na indústria metalúrgica e química de hoje. Para a humanidade mais antiga, arrancar metais da terra, enfiar fogo neles ao ponto de poder torcê-los e moldá-los, não é uma questão de técnica ou tecnologia, era um rito. A purificação violenta do metal era também a purificação dos nossos impulsos mais caóticos e violentos. Era um processo violento demais que espelhava um processo violento deles mesmos. Não há um abismo entre espírito e matéria, ou entre o mundo sutil e o mundo material. E essa tradição, ela foi de algum modo incorporada nas tradições abraâmicas. A busca pela pedra filosofal, a substância que transformaria os metais em ouro e daria a vida eterna, o próprio Cristo foi visto como sendo a própria pedra filosofal. No mundo islâmico, não precisa nem falar, a alquimia também floresceu. Você tem o Jabir ibn Hayyan, que é um dos maiores nomes da alquimia. A alquimia, em parte, foi vista como que eles chamavam de hikmah. Espero estar pronunciando correto. Mas hikmah é o patrimônio da sabedoria deixado pelos primeiros profetas da humanidade. E especialmente através do sufismo, que é o misticismo islâmico, né? Misticismo, esoterismo islâmico, basicamente. A alquimia encontrou um solo muito fértil. A matéria e espírito eram vistos como expressões do mesmo espírito criador. Então, se a alquimia é uma tradição espiritual bem antiga, e se parte das grandes religiões conseguiram reconhecer na alquimia essa sabedoria como válida e possível de ser integrada, por que os textos alquímicos são impossíveis de ler? Por que tantos símbolos, imagens, receitas estranhas? Em parte, a explicação para isso é que uma tradição espiritual, ela é principalmente oral. Os textos, eles só conseguem expressar parte dessa realidade. Por isso que boa parte, se não a maioria das tradições espirituais e religiosas da antiguidade foram perdidas, se extinguiram. Porque a sua transmissão era oral, era uma relação de mestre e discípulo. Você tinha literalmente alquimistas que diziam que a tentativa de interpretar literalmente um livro de alquimia iria engolir a pessoa para dentro de um labirinto que ela não conseguiria escapar nunca na vida. É literalmente uma armadilha. Então, você tinha por um lado as promessas de criar ouro infinito, curar qualquer doença, alcançar um grande poder mundano, mas o texto verdadeiro, escondido nas páginas, aponta para a riqueza imaterial da alma. A ganância e más intenções que o leitor poderia ter iria cair na armadilha, tentando interpretar literalmente o texto e possivelmente cair em ruína. Enquanto aqueles que conheciam o segredo, conheciam a chave de leitura, por assim dizer,
o texto falaria diretamente com a intuição dos sábios. O alquimista Geber, que eu já citei aqui, ele fala abertamente que ele espalhou um monte de conhecimento pelas páginas dele e que tá tudo ocultado sobre camadas e camadas de confusão. Então ele tá falando literalmente, eu tô aqui para causar confusão. O Burkert faz um paralelo entre essa confusão dos livros alquímicos e os koans budistas. São meio que histórias ou charadas que não possuem resoluções lógicas, como qual o som de apenas uma mão aplaudindo. A função do koan não é o aluno encontrar uma resposta para dar para o mestre. A função é forçar a mente racional a girar em falso até o limite e colapsar. Quando a lógica quebra, quando a razão discursiva quebra, o indivíduo ele experimenta um salto da consciência dele, permitindo que uma intuição superior tome conta. É como se você tivesse que desligar o controle. Essa sua ilusão de controle ela tem que ser colapsada para que você possa se abrir para algo superior. Então, a mente analítica ela não é capaz de compreender a totalidade da alma e precisa desligar o filtro. E claro, ainda que você tenha a chave de leitura dos textos alquímicos, ainda que você entenda que os textos alquímicos estão cheios de charadas, contradições e paradoxos para levar a um colapso da lógica, ainda existe a necessidade de um mestre. Esses conhecimentos eles não podem ser transmitidos apenas por textos. É necessário uma pessoa viva, um contato real. A tradição ela precisa ser viva. Fora isso, só se Deus infundir o conhecimento no coração do indivíduo. Existe uma tentação no mundo moderno de tentar reduzir a realidade ao que pode ser medido e pesado. E essa mentalidade, que pode receber o nome de materialista, se vocês quiserem, é o que cria a barreira que impede a compreensão não apenas de determinados temas, mas também de elementos do passado da própria civilização. E aqui o Titus ele vai, ao longo desses capítulos, tentar explicar o núcleo teórico e metafísico da alquimia. É como se nós precisássemos de uma tradução dessa linguagem, porque nós meio que a perdemos, de certo modo. E nós começamos com a relação do microcosmo com o macrocosmo, a base de toda a sabedoria hermética. O universo inteiro, o macrocosmo, e o ser humano, o microcosmo, eles são reflexos um do outro. A arquitetura do cosmos inteiro está contida dentro do indivíduo. O Burckhardt ele inicia com o que chama de intelecto universal. Isso não tem a ver com cérebro, pensamentos ou racionalidade. É uma luz eterna e indivisível que carrega todos os arquétipos, as verdades fundamentais da existência. O ser humano é o reflexo mais perfeito desse intelecto na Terra. O erro do pensamento materialista é confundir o instrumento com a fonte. A alquimia enxerga a razão como mecanismos de organização. Mas o intelecto universal é uma presença pura, uma consciência que sabe. O texto fala do espelho secreto, escondido atrás de 7 portas fechadas, onde cada porta representa um dos 7 planetas tradicionais. Só quando a alma atravessa cada uma dessas portas e se vê nesse espelho, abandona as ilusões e se une ao espírito. Então presta atenção, olha, a ciência moderna diz que a água é H2O, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa é uma descrição quantitativa e analítica. Mas você saber que a água é H2O, ela não diz absolutamente nada sobre a essência da água. Você dizer a água é H2O não te diz absolutamente nada. Não te diz a fluidez, a receptividade, o poder purificador da água. H2O é a matéria da água, mas apenas a matéria não nos diz nada, por mais que a dissecamos. É o que o Burckhardt chama no livro de conhecimento vertical e conhecimento horizontal. Ele usa até uma imagem bem visual para isso, ele fala sobre um tecido, né? Então pensa num tecido. Os fios verticais são a essência imutável das coisas, ou seja, é aquilo que nunca muda. Os fios horizontais desse tecido são a parte temporal, mutável, condicionada pelo tempo e pelo espaço. O conhecimento horizontal, o da ciência moderna, só enxerga esses fios, só enxerga os fios da trama, indo linha por linha. Já o conhecimento vertical enxerga o fio da urdidura de uma vez, o padrão inteiro por trás do tecido. Ele abrange ele inteiro. O conhecimento horizontal é o da ciência moderna, é acumulativo. Você divide o mundo material em pedaços. Depois divide esses pedaços em outros pedaços, depois em mais pedaços, dissecando mais e mais a matéria, acumulando uma grande quantidade de registros. O número de ciências e subdivisões delas aumenta. Aumenta o número de departamentos universitários, aumenta o número de especialidades para cada pedacinho. Mas para a ciência tradicional, como a alquimia, não é necessário esse processo constante de divisão e acúmulo de informação.
Basta você compreender o arquétipo através da contemplação espiritual. Você capta a ideia essencial, o que a coisa é, sem precisar dissecá-la fisicamente. Se você ainda não entendeu, pensa no seguinte. Pensa em um quadro. Você pode pegar um quadro e você pode medir o tamanho da tela, né, a altura, a largura. Você pode medir o quanto de tinta foi necessário para pintar ela. Ou você pode só ver a pintura e captar a expressão do artista. Perceberam? A descrição química da tinta, ela tá totalmente correta, mas a essência do quadro não tá ali. Você saber a proporção do quadro, qual a fórmula química da tinta e quanto de tinta foi usada, não vai te dizer nada sobre a pintura. Nada, nada, nada. De um lado você tem o espírito, o eidos, a forma essencial, o princípio ativo, a polaridade masculina, e do outro lado você tem a matéria, Healy, a substância, o princípio passivo, o receptáculo feminino. Quando se fala de matéria, logo se pensa em algo morto, inerte. Mas para os antigos, a matéria corporal, ela tinha o que chamavam de porosidade espiritual. É um espelho passivo, sempre pronto para receber e refletir a ação do espírito. No século XVII, o Robert Boyle, que é basicamente considerado o fundador da química moderna, ele escreveu um livro chamado O Químico Cético. E ali ele achou que com esse livro ele teria acabado com a alquimia. Ele fez os experimentos e provou empiricamente que terra, água, fogo e ar não eram elementos químicos primários e indivisíveis. E com isso ele decretou, pronto, a alquimia é uma farsa. O que é curioso, porque o Boyle, ele triunfou sobre uma teoria que não existia, nunca existiu essa teoria para os alquimistas. Ele escreveu um livro inteiro sobre algo que não existia. Os alquimistas não acreditavam que os 4 elementos eram substâncias químicas sólidas em um vidro de laboratório. Para a tradição hermética, esses elementos eles são condições da matéria, são qualidades que podem ser encontradas em basicamente tudo, até na sua personalidade. Essas qualidades se aplicam à alma humana. A Terra, por exemplo, é a nossa tendência à inércia, o peso que nos puxa para baixo, o que nos prende aos hábitos do corpo. A água é a nossa capacidade de assumir formas, a receptividade, a capacidade de se adaptar. O ar representa a nossa consciência livre, móvel. O fogo é o nosso impulso ascendente, aquele impulso de se elevar. O Boyle, ele estava procurando um elemento químico que pudesse ser medido e pesado, enquanto os alquimistas falavam de qualidade das coisas, inclusive da alma. E o objetivo do trabalho interior, como explicado pelo Burckhardt, é integrar essas forças, fazendo uma união voluntária desses opostos. Ele até usa a imagem do selo de Salomão, né, o estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas. O que é a estrela de 6 pontas? São 2 triângulos sobrepostos, um para baixo e um para cima, formando uma estrela de 6 pontas. Mas são 2 triângulos. O triângulo que aponta para baixo é o da água, que tende a descer. O que aponta para cima é o fogo, subindo. Você pega a contemplação passiva da alma, a água, que tende à inércia, e impregna ela com a força do fogo, criando o que eles chamam de água ígnea. E ao mesmo tempo, você pega o fogo das paixões, que costuma ser destrutivo e caótico, e subjuga ele à clareza da água, criando um fogo fluido. Você anula o caos dos opostos e gera uma consciência estável. Assim como os 4 elementos são, na verdade, 4 qualidades, e esses 4 elementos estão interagindo entre si, o mesmo pode ser feito com os planetas e com os metais. E você tem uma astrologia da alma e seu mapa. É novamente o princípio de que o que está abaixo é como o que está acima. A astrologia olha para os planetas e para o zodíaco, interpretando o que desce do espírito divino. E a alquimia olha para os metais, interpretando o que amadurece na substância passiva da Terra. Os metais são reflexos dos planetas. Todos os símbolos astrológicos que conhecemos, e você pode dar aí uma pesquisada no símbolo dos planetas, você vai reparar que todos os símbolos são formados por no máximo 3 itens. Com a combinação desses 3 itens, você vai fazer o símbolo de todos os planetas. Então você tem, por exemplo, o círculo, que representa o Sol, o ouro, o polo ativo, o masculino, o espírito. Você vai ter o semicírculo, que é como uma lua minguante, representa a lua, a prata, o polo receptivo da alma. E o terceiro símbolo é a cruz,
representa a diferenciação, a matéria bruta pesada, a densidade, e esses três se combinam de formas diferentes, formando os 7 símbolos dos planetas. Então você vai ter, por exemplo, o chumbo ligado a Saturno, por exemplo, o metal mais denso, o começo do trabalho alquímico. O símbolo do chumbo, ele é um semicírculo com uma cruz em cima. É como se a alma estivesse ali sendo esmagada pela cruz da matéria. A alma embaixo da densidade terrestre. É um estado de inércia, de melancolia, de restrição, a matéria oprimindo a alma. Isso está dado no próprio símbolo de Saturno e do chumbo. E é muito interessante porque, embora Saturno represente o chumbo, que é a morte, é o peso, né, no mundo dos metais, na hierarquia celeste, ele também representa o intelecto. Então, por um lado, Saturno e o chumbo e tudo ligado a ele representa morte, peso, densidade, mas por outro, ele representa o intelecto, porque ele ocupa a órbita mais externa e próxima do divino. É o planeta mais longe da Terra. É como se fosse aquele que está mais próximo do céu. E ele ensina que a morte do ego é o único caminho para a consciência suprema. Então, Saturno acaba representando coisas que são desconfortáveis, mas que muitas vezes são necessárias. Então, a morte do ego é muito dolorosa, mas ela é necessária, porque ela é o único caminho para a consciência suprema, para a elevação. O cobre, que é regido por Vênus, qual que é o símbolo de Vênus? O símbolo de Vênus é um círculo com uma cruz embaixo. Então, é como se o círculo do Sol, o espírito, agora está em cima da cruz. O espírito acordou e subiu. Ele está ativo. Mas a cruz continua na base. Então ela ainda possui as amarras terrestres. E olha só, o Mercúrio, que é regido pelo planeta Mercúrio, né, do mesmo nome, é o único que junta os três. É o único planeta e metal que junta os três símbolos. A cruz da matéria embaixo, sustentando o círculo do espírito no meio, e o semicírculo da alma coroando o círculo. Então os três símbolos, o círculo e a cruz. Ele é a matéria-prima, o solvente universal que dissolve as amarras da matéria para que a transmutação ocorra. E o auge desse processo é chegar no ouro, o objetivo final. O símbolo alquímico do ouro, ele é o quê? Ele é um círculo com um ponto no meio. Sem a cruz, o peso da matéria some e sobra luz pura. O ouro, ele é o equilíbrio perfeito que não se corrompe. A transmutação do chumbo em ouro não é um truque de laboratório. Ela é pegar uma alma cheia de vícios e pecados e refinar até o ouro, que é onde o intelecto divino brilha através de você. E esse estado de iluminação que o indivíduo chegaria é a pedra filosofal. O indivíduo é a pedra. Uma realização interna. Então a alquimia espiritual busca pôr fim ao abismo entre nós e o intelecto universal. O centro do universo não é o nosso mundo. Ele é o que nós chamamos de empírio. É fora do tempo e do espaço. O lugar da divindade. A partir dele, a realidade vai decaindo, perdendo as sutilezas e ficando mais denso, como se a luz fosse esfriando conforme se afasta. A última esfera, o círculo mais longe, opaco, denso, esse é o nosso mundo. Nós somos apenas uma camada distante de um universo que é majoritariamente espiritual. Nós somos a borda fria e dura do universo. Outra forma de você ver as coisas é você, de fato, colocar a Terra, o mundo material, no centro. Existem certas representações onde o mundo material ele é colocado no centro. Só que isso não melhora nem um pouco a nossa situação. Então você tem ali a Terra no centro, você tem vários círculos concêntricos ali, né, como se fossem camadas, e na borda você tem o empírio, né? Então, o além do espaço-tempo, onde a divindade habita. Mas isso não resolve em nada a nossa situação. Porque colocar a Terra no centro, enquanto o Empírio está tão afastado, é simplesmente você representar a mesma ideia, só que com um desenho diferente. Nós estamos muito longe da divindade. O fato de nós estarmos ocupando, entre aspas, o centro do universo nessa representação, isso não melhora em nada a nossa situação. Nós somos os mais próximos do inferno nessa representação. Então aquela história que antes da astronomia moderna, os antigos eram arrogantes, achando que o planeta Terra era o centro do universo, de fato, sob esse aspecto, de fato somos. Mas isso não é uma visão privilegiada. A Terra estar no centro é a má notícia, estamos longe da divindade. Então você pode ter essas duas representações, ou um mundo material, a Terra sendo colocado na borda do círculo, ou ele sendo colocado no centro do círculo. Mas de qualquer forma, independente da representação, ele representa a mesma coisa. Nós estamos afastados da divindade, nós estamos afastados do espírito. O Burckhardt diz que qualquer transformação verdadeira exige que observemos como a matéria básica se comporta.
Ele fala de operações como volatilização, destilação, calcinação, que são, nesse contexto, estágios da consciência. Imagina você pegar uma substância sólida, opaca, quebradiça, você pega ela, coloca ela no fogo, e então ela derrete. Ela fica flexível ou até totalmente líquida. Se você aumenta o calor, ela começa a evaporar e desaparece no ar como um gás. E depois, quando resfria, ela cristaliza em uma forma nova e às vezes mais pura e geométrica. Essa capacidade de uma mesma matéria passar por estados tão radicalmente diferentes seria a prova de que existe uma essência por trás de tudo, uma base única capaz de assumir qualquer forma sem perder a sua natureza central. Tem uma citação do alquimista Sinésios que diz: "No princípio havia o Uno, e nesse trabalho tudo vem do Uno e retorna ao Uno." Isso é o que eles chamam de rotação dos elementos. O fogo pode virar líquido, a água pode ser ígnea, a terra pode se volatizar e tudo está dançando. Essas qualidades da matéria, o quente, o frio, o úmido e o seco, correspondem a 4 movimentos psicológicos: expansão, contração, dissolução e solidificação. E a natureza humana imita a natureza cósmica. Na ciência tradicional, a palavra especulatio, que é uma palavra que vem do latim, que significa espelho, descreve justamente essa realidade, que os fenômenos da psique humana, da alma humana e da natureza cósmica, eles não apenas se parecem, mas são regidos pelas exatas mesmas leis universais. A matéria imita os ritmos da alma, porque não existe uma parede dividindo o que é físico do que é espiritual. Eles são distintos, mas não são separados. Se aceitarmos que os elementos e as emoções estão nesse ciclo sem fim de derreter e cristalizar, e se formos descascar todas as camadas de emoções, opiniões, traumas e formas que assumimos, se fizermos isso, o que sobra? Sobra a matéria-prima. Ela representa a alma humana em seu estado original, de receptividade absoluta, o tecido fundamental da consciência antes de ser condicionado por qualquer impressão, antes de ser endurecido por medos ou moldado por paixões, a base puramente passiva da percepção. Isso é parecido com o que algumas escolas de psicologia falam, em especial a tradição junguiana. Justamente porque o Carl Jung chegou a estudar textos alquímicos. Mas para eles, essa matéria caótica é que veio a ser chamada de inconsciente coletivo. Mas como já vimos, o Buckhart ele critica essa abordagem, dizendo que ela não é só um erro, mas uma distorção mesmo. Os junguianos, eles viam o inconsciente como um oceano caótico, fervilhando de instintos animais, complexos reprimidos e ideias primitivas. Mas a característica que define a matéria-prima tradicional é a sua absoluta passividade. Ela é descrita como virgem, ela não produz o caos. Ela sofre o caos. É como se fosse um espelho limpinho ou um lago profundo totalmente calmo. As paixões não saem da matéria-prima. Você confundir a matéria-prima, seja com o inconsciente freudiano ou com o inconsciente junguiano, seria o mesmo que confundir uma tela perfeitamente branca com um quadro com dezenas de camadas de pintura por cima. A matéria-prima nunca é nada, ela não exige nada, ela só reflete. O livro até traz uma imagem do século IX de um alquimista árabe, o Abul Qasim al-Iraqi, que ilustra isso. Ele diz que a matéria-prima é uma montanha, e essa montanha é o corpo humano. E dentro dessa estrutura existe o potencial para sabedoria divina, filosofia e amor. Mas, ao mesmo tempo, existe potencial para o ódio mais profundo, guerra e morte. A tirania e a sabedoria, elas são possibilidades dormindo, esperando para serem atualizadas, refletidas, encarnadas. É como um bloco de mármore. Dentro de um bloco de mármore existe a possibilidade daquele bloco virar uma estátua de um demônio ou de um santo. Mas o mármore em si é neutro, ele não é bom nem mal. A psicologia frequentemente trata o inconsciente como um porão cheio de monstros e demônios, puxando as cordinhas do nosso comportamento, tirando até a nossa agência. Mas a alquimia espiritual diz que a matéria-prima é apenas material puro. Ela vai virar a forma mais grotesca ou mais iluminada, dependendo só de como a inteligência, o espírito, agir sobre ela. Tem uma frase, normalmente a sigla aparece em vários lugares por aí, até no ocultismo essa frase é famosa, né? Se não me engano, ela é até associada à maçonaria, que é vitriol, né? V-I-T-R-I-O-L. Visita interiore terre, retificando invenies occultum lapidem. Visite o interior da terra,
Retificando ou purificando, você encontrará a pedra escondida. Esta pedra escondida, encontrada no interior da Terra, é a própria matéria-prima da alma. É aquele estado de pureza original e passiva onde o espírito pode finalmente imprimir a sua marca. Agora, o que é esse interior da Terra? O que é essa descida em direção ao interior da Terra? Isso significa o esmagamento do ego, o derretimento das expectativas, opiniões, vaidades, títulos, deixando a pura capacidade de observar. Depois que a consciência se purifica e consegue tocar esse estado de matéria-prima passiva, ela descobre que, como ela é imóvel, não dá para dar o próximo passo sozinha. A tela não pinta a si mesma. É necessário um motor para a transformação. Esse motor, na tradição hermética, é a natureza universal. O Burckhardt traz até um ditado alquímico que é: a arte é a imitação da natureza no seu modo de operação. A natureza aqui não é a árvore, não é o rio, não é a plantinha. Nós estamos falando de natureza com N maiúsculo, um poder cósmico, maternal e quase aterrorizante. Nas tradições orientais, essa força é chamada de Shakti, a energia feminina dinâmica, criativa em oposição à consciência que é parada. No sufismo, o misticismo islâmico, Ibn Arabi chama de o sopro misericordioso, a força expansiva que dá existência àquilo que era só possibilidade, atecelando as formas. Essa força primordial tem uma dualidade. De um lado, a grande mãe universal, que abraça e dá vida. Do outro lado, é mostrado como um dragão devorador, a força da desilusão, a dissolução fatal. O livro até invoca o mito de Jasão e Medeia para ilustrar isso. Medeia representa esse lado feiticeira da natureza, que prende a pessoa nos instintos pela paixão, oposto a Sofia, a sabedoria pura. O segredo não é matar Medeia, que são os nossos instintos, mas dominá-la e redirecioná-la. O alquimista transforma o veneno das paixões no remédio da transmutação, ao não se deixar ser seduzido por elas. O Burckhardt até cita o texto original que fala disso, e ele é bem duro, diz que é maldito aquele que, como Jasão, vencendo com a ajuda de Medeia, se deixa seduzir pela astúcia perigosa dela e se entrega de vez para a feiticeira. Só que tem um contraponto. Bem-aventurado é aquele que, apoiado pela sabedoria, sabe seduzir essa natureza feiticeira, só o suficiente para arrancar dela os segredos e depois voltar para casa fiel à sua verdadeira noiva, que é a sabedoria, Sofia. Ou seja, o problema não é usar a força da natureza, o problema é trocar a noiva no meio do caminho. A armadilha para os que buscam crescimento espiritual é como lidar com esse dragão. A resposta que normalmente se dá, principalmente no meio espiritual, ou pseudo-espiritual, se você quiser, é negar os instintos, declarar guerra à natureza, ficar puro à força. Mas a alquimia diz que isso seria autodestruição. O ser humano não tem poder para destruir a força da natureza universal. As emoções brutas não podem ser mortas. O objetivo é domar e redirecionar, veneno como remédio. O que começa como instinto de sobrevivência ou desejo egoísta é refinado até virar energia elevada. É a regra de ouro da alquimia. Solve et coagula, ou coagula. Dissolver e coagular. O Burckhardt ele usa a imagem de Penélope de A Odisseia. Ela tecia a mortalha de dia e desfazia à noite. A natureza coagula coisas novas e dissolve as velhas. E na nossa alma, esse termo é uma tensão entre essas duas forças antagônicas, o enxofre e o mercúrio. O enxofre alquímico é o princípio masculino, ativo, radiante, a energia do espírito, o poder da expansão, o fogo que impõe a forma sob o caos. E o mercúrio é o oposto, o princípio feminino e passivo, a substância da alma, a umidade, o poder de contração e dissolvente, a água universal que desfaz tudo que está rígido. O ouro interior só aparece quando o enxofre ilumina e dá um propósito para a água do mercúrio, e quando o mercúrio suaviza a secura do enxofre. Quando isso se quebra, como por exemplo uma união apenas da secura do enxofre, que fixa a forma e domina a psique, junto com a frieza do mercúrio que contrai e aprisiona, sem nenhum calor ou umidade para ajudar a fluir. O resultado é a paralisia, a rigidez. O indivíduo ele vira uma fortaleza trancada por dentro, a mente dele cristaliza em dogmas, a empatia dele seca. E isso é chamada de avareza da alma. A recusa de fluir, a recusa de participar da vida.
E o oposto também, o calor do enxofre com a umidade do mercúrio, sem nada para segurar a forma, gera a volatilização do tal. Dissipação, incapacidade de manter propósito, engolida pelo ambiente, vícios, compulsões. Uma paixão febril que queima rápido e só sobram cinzas. Uma energia que escorre por 1000 distrações e a alma morre de exaustão. A alquimia diz que um extremo alimenta o outro, a mente rígida afunda e colapsa em um poço de vícios, e a mente caótica cansa de sofrer por não ter limites, surta e busca salvação no fanatismo. É um pêndulo neurótico. A solução é o casamento alquímico. Forçar o enxofre e o mercúrio a brigarem até o fim das formas defeituosas, e eles se estabilizam em um estado unificado. O caduceu de Hermes, por exemplo, representa isso. 2 cobras, o enxofre e o mercúrio, domada e entrelaçada em um eixo central de ouro, a natureza usada para superar a natureza. Na tradição alquímica, o trabalho opera sob uma tríade principal de forças: o enxofre, o mercúrio e o sal. O enxofre, o polo masculino, o princípio ativo, o espírito que dá forma, intimamente associado ao símbolo do fogo e à vontade consciente do indivíduo. O mercúrio, o polo feminino, a alma em seu estado passivo, mutável e receptivo, frequentemente chamado de matéria-prima, a substância original, caótica, que não tem contorno definido, normalmente descrito por metáforas ligadas à água. O enxofre é a planta da construção feita pelo arquiteto. O mercúrio é o barro ou o trabalho braçal mesmo, que por si só não tem forma, mas que é indispensável para mudar a ideia do arquiteto. Sem o barro não dá para fazer a casa, sem o trabalho dos pedreiros não dá para construir a casa também. O sal é o alicerce que vai sustentar o peso de toda essa estrutura, o elemento mais estático, a base neutra que fixa as coisas no lugar. Sem o alicerce, a planta não sai do papel e a argila ou barro desmorona. Tudo se desfaz. E o trabalho braçal dos pedreiros não tem onde ser aplicado. O sal, inclusive, é a primeira grande evidência que a verdadeira alquimia não propõe uma fuga da matéria ou um ódio pelo corpo físico, como nós vemos, por exemplo, em algumas correntes gnósticas. A base física, ela é venerada, ela é essencial. Há uma complexidade oculta no mercúrio. O símbolo alquímico tradicional do mercúrio é, como a gente viu, é o único que contém simultaneamente as figuras do Sol e da Lua. É uma figura andrógena. Então ele não é só passividade pura como argila e barro. O mercúrio recebe em alguns textos alquímicos o apelido de o dragão venenoso. Se ele é argila passiva, ou o útero que nutre a ideia, por que essa característica letal? Por que chamar o mercúrio de dragão? Para que o enxofre, o espírito ativo, possa imprimir uma forma nova, uma nova estrutura de consciência, a estrutura antiga ela precisa ser aniquilada. Não dá para construir 2 casas no mesmo espaço. Não tem espaço para 2 arquiteturas. O mercúrio age como um solvente universal. Ele corrói, ele derrete o velho. O ultrapassado, o corrupto, tudo isso vai embora. O dragão devora a antiga forma que éramos para que uma nova possa ocupar o lugar. O enxofre e o mercúrio, a nossa vontade formativa e a nossa emoção que dissolve tudo, não podem ficar existindo de forma autônoma para sempre. A vontade e a emoção devem se unir. E devem se unir de forma irrevogável. A união do polo masculino, do entendimento, com o polo feminino, da nossa natureza involuntária. O Burckhardt ele traça uma distinção entre a mecânica dessa alquimia e o misticismo contemplativo clássico. O misticismo clássico foca quase exclusivamente no eixo vertical, transcendendo a condição humana, subindo direto em direção ao divino, abandonando o mundo mundano. Isso segundo Burckhardt. A alquimia crê que o ser humano está fraturado depois da queda. Essa divisão interna, a nossa consciência e a nossa natureza animal, elas operam como inimigas na maior parte do tempo. Então, se o indivíduo tentar ascender direto pelo eixo vertical em direção a Deus, enquanto a base está fraturada, o resultado vai ser catastrófico. Você vai ter delírios espirituais, inflação do ego. Seria uma das razões do porquê no meio espiritual tem tanto maluco. Antes de mais nada, a alquimia trabalha o eixo horizontal, reconciliar este sol e essa lua internos, curar essa dualidade para restaurar a completude humana original. Basicamente, a criação de uma base estável para que depois você possa subir em direção a Deus. E vocês vão perceber que isso forma um T, a letra T invertido, uma linha horizontal com uma linha vertical em cima. Somente quando a linha horizontal está estabilizada, o eixo vertical, esse raio divino,
pode descer e tocar a alma de forma segura, ancorando o espírito na realidade material, mas sem destruir a pessoa no processo. Esse casamento no eixo horizontal, que cria esse eixo horizontal, não é de forma alguma um acordo pacífico. Não é fácil fazer isso, não é algo tranquilo fazer isso. A simbologia associa essa união à morte, inclusive. A imagem clássica mostra um rei e a rainha deitados juntos dentro de um sarcófago, apodrecendo juntos para poder renascer como um único ser andrógeno e imortal. Para quem gosta de games, esta ideia do rei e da rainha, né, do casamento alquímico, do rei e da rainha virando um único ser, pode ver um pouco dessa simbologia no jogo Elden Ring, né? Ali, esta simbologia ela é um pouco expressa ali nos personagens do Radagon e da Rainha Marika, né? Aliás, essa é uma das razões do porquê o Radagon tem cabelos vermelhos. E tem outra alegoria, que é a alegoria do leão e do unicórnio. O leão solar, flamejante, representa o enxofre. Ele aparece armado com uma espada, representando a rigidez do nosso intelecto, e do outro lado você tem um unicórnio branco, lunar e indomável, o Mercúrio selvagem e emocional. Para que ocorra a união, o leão ele precisa quebrar a espada, ou seja, o intelecto abdica de sua ilusão de controle absoluto, e o unicórnio precisa se permitir ser domado e direcionado. Ambos morrem para seus estados extremos anteriores. A morte na alquimia é a extinção dessa nossa situação fraturada, dessa nossa situação de desordem, desse estado do ser humano meio que rasgado em dois. E tem um detalhe bonito nessa cena, porque depois que o leão quebra a espada e solta o rugido, aparece uma pomba branca carregando um ramo de oliveira. Ela entrega o ramo pro leão e o leão a devora e fica em silêncio. Só depois disso o unicórnio volta feliz pro seu lugar. Então, perceba que a união não termina quebrada. Ela termina na paz, representado pela pomba branca e pelo leão em silêncio. E novamente, por que tudo isso que eu falei não pode ser reduzido à psicologia moderna? Porque a psicologia moderna, ela corta o eixo vertical. O equilíbrio horizontal, que é reconciliar a alma e o corpo, deve vir primeiro. Só quando essa base está firme é que o raio do espírito, o eixo vertical, pode descer sem destruir o indivíduo. O ego é o mediador do processo na psicologia. A psicologia clínica trabalha com o ego. Só que o ego ele é parte do chumbo que precisa ser transmutado. Ele não pode transmutar a si mesmo. É como tentar se levantar do chão puxando os próprios cabelos. O casamento alquímico ele só ocorre quando a alma é penetrada e iluminada por um espírito supraformal. É uma força que desce pelo eixo vertical, muito além do nosso consciente ou do nosso inconsciente. Sem a intervenção, sem essa luz suprarracional, o ego só estaria rearranjando suas próprias ilusões. E da onde vem essa luz? Da onde vem esta intervenção? Da onde desce e por que desce? O que traz essa luz para baixo pelo eixo vertical? O esforço humano ele tem um limite. O ego não pode puxar a si mesmo. O ego não pode fazer ele própria transmutação. E é aqui que entra a graça, a ação sobrenatural. O autor explica que enquanto a natureza opera sobre leis de coação e ritmos lentos, a graça é um poder que pode saltar miraculosamente sobre o abismo para completar o trabalho. Ela é descrita como um fogo antinatural, uma intervenção espontânea do espírito que irrompe na alma como uma iluminação repentina. Como você atrai essa intervenção do eixo vertical? A técnica secreta para isso é a oração. É isso, este fogo antinatural, esta graça, esta ação sobrenatural, você atrai ela pela oração, você a pede. E nós estamos aqui falando de preces para coisas mundanas. A palavra ou algum nome divino que você repete atua como estruturador. O enxofre descendo, ativo, impenetrável, a mente, a alma do praticante que precisam se esvaziar, atua como mercúrio. A matéria passiva que será moldada aos poucos por esse princípio superior. A graça vai moldando a alma, enquanto você coopera com ela. Isso existe em várias tradições, como os nomes de Deus no sufismo islâmico e a oração da Ave Maria no catolicismo. Aliás, a própria figura de Maria é muito simbólica. Ela representa a alma humana em seu estado de perfeição, totalmente receptiva, totalmente pura. E as palavras do arcanjo Gabriel anunciando a concepção
é o enxofre que desce. O fruto do ventre é o paralelo do elixir miraculoso ou da própria pedra filosofal, a presença divina gerada dentro dos limites da própria alma humana. Agora, é claro, você pode se perguntar, por que que isso seria possível? Por que que uma oração sendo repetida constantemente com foco conseguiria dissolver nossos vícios e forjar algo novo? Bom, em primeiro lugar, pela própria ação da graça. A graça, ela tem a sua eficácia. A graça de Deus tem a sua eficácia. E ao ancorar a sua atenção em algo acima de ti, um nome divino, uma realidade divina ou santa, o praticante retira a atenção consciente dele e de tudo mais. Tira a força das distrações, da periferia da mente. Sem a nossa atenção alimentando as preocupações, as identidades rígidas, os preconceitos, os medos, as paixões, as ansiedades, você para de prestar atenção em tudo isso e foca naquela ação, naquelas palavras, no significado daquelas palavras, naquelas intenções. Essas estruturas começam a atrofiar, essas estruturas baixas, inferiores, elas começam a atrofiar por não receberem atenção, e a pressão desse foco em uma única coisa gera um calor interno, e é isso que derrete as fixações do ego, dissolvendo tudo, se transformando em uma energia pronta para ser usada. Depois do derretimento ou da, entre aspas, dissolução do ego, ocorre a coágula. A alma dissolvida e livre dos padrões cristalizados começa a se coagular novamente, mas agora em torno daquele único ponto de foco que restou. Ela cristaliza em uma nova estrutura. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar daquela frase do Evangelho, né? Que Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Você busca o reino dos céus e toda uma nova estrutura, ela é reconstruída em torno desse desejo, desta intenção, desta busca pelo reino dos céus. E todas as suas preocupações, preconceitos, identidades, elas são dissolvidas em torno desse novo eixo. O caos se torna ordem construída em torno da oração. Sem esse auxílio, o homem ficaria preso tentando se levantar, puxando os próprios cabelos. O alquimista, ele prepara o receptáculo através da oração e da purificação. Mas a transmutação final, ela é um presente. Isso é muito importante. É a graça que transforma o chumbo da consciência egóica no ouro espiritual, permitindo que a alma supere as suas limitações naturais e se torne um espelho perfeito do divino. A transmutação, ela é um presente, e todo esse processo ocorre dentro do que chamamos de Atanur, que vem do próprio árabe, que significa literalmente forno. E na alquimia, o Atanur é o próprio corpo humano. Então, o corpo, ele não é uma prisão de carne que devemos tentar escapar. Na verdade, a alquimia leva o corpo a uma parte essencial do processo. Você não pode assar o pão se não tiver as paredes do forno para conter e irradiar o calor. A matéria integrada no processo espiritual. Deus, ele é o Deus do céu e da terra. O próprio design tradicional do forno alquímico foi feito para representar o processo vital humano. Então, você tem o compartimento inferior, que é o compartimento do fogo, a área intermediária, que é onde ficam as cinzas, e a câmara superior, que abriga o recipiente de vidro hermético. A oração atua como o fiat lux original sobre a alma, né? O faça-se a luz. A pressão desse foco constante gera um calor interno no Atanor, que é o nosso corpo, que literalmente derrete as couraças do ego para que a alma possa ser moldada de novo. Esse fogo não pode ser agressivo. Ele não pode incidir direto sobre a matéria que está sendo transmutada. Se a força vital for deixada solta, como uma paixão ou impulsos incontroláveis, ela incinera o processo. Ela queima o que os alquimistas chamam de flores de ouro. O fogo interno da paixão destrói qualquer chance de uma cristalização espiritual. Mas o fogo também não pode ser apagado, porque aí o forno esfria. Ou seja, não se suprime a força vital, se doma ela, controla, um calor moderado, mas contínuo. No forno alquímico, o que moderava o calor era a camada de cinzas que fica acima dele. As cinzas representam a matéria que já passou pelo fogo. Não pode mais entrar em combustão, não inflama. As cinzas são a nossa estrutura que já foi purificada pelo tempo, pelo sofrimento, pela renúncia das paixões mundanas frenéticas. É a maturidade que alcançamos. Essa estrutura pacífica absorve o calor da vitalidade e irradia ele para cima, de uma forma branda e controlada. O calor é transmitido, mas sem incendiar tudo. E sobre essa base de cinzas que controla tudo, que regula esse calor, fica a câmara superior, que é onde contém o famoso ovo hermético, que é o frasco de vidro transparente e absolutamente selado.
onde nada de fora entra. Se o vidro trincar e entrar ar frio antes da hora, todo o trabalho de meses é perdido instantaneamente. Esse ovo hermético, ele é análogo do nosso plexo solar ou do centro do coração. O foco da nossa atenção, um ambiente isolado onde o enxofre e o mercúrio podem finalizar a união. E dentro desse ovo hermético mora um símbolo clássico, o Uroboro, o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda. Ela representa a natureza ainda bruta, ainda não redimida, girando em looping infinito sobre si mesma. Mas do próprio ovo nasce uma flor vermelha de ouro e uma flor branca de prata, e entre as duas uma flor azul, que os textos chamam de a flor da sabedoria. É a imagem inteira do processo resumida ali. O caos da serpente de um lado, o fruto final do trabalho do outro. O Burckhardt diz que esses princípios são universais e tenta conectar essa estrutura do Atanor europeu hermético com as tradições nativas da América do Norte, como a cerimônia do cachimbo sagrado. Esses entendimentos análogos entre várias tradições derivam da percepção da mesma realidade metafísica. Então são como se fossem povos e culturas diferentes percebendo a mesma realidade. O fornilho do cachimbo, que é feito geralmente de pedra ou argila vermelha, é o análogo do corpo humano, forjado a partir da terra, o Atanor. O tabaco sagrado representa os elementos do mundo material e as nossas experiências de vida. O carvão em brasa, que é usado para acender o cachimbo, representa o fogo solar, a centelha do espírito que desce do céu. E o resultado é a fumaça incensada. A fumaça subindo representa a alma purificada, ficando leve e abandonando as correntes e o peso do mundo material. O princípio, então, tanto da tradição alquimista da Europa e o cachimbo sagrado dos nativos norte-americanos, o princípio seria o mesmo. Olha só, se eu quero fazer pão, eu pego, preparo a massa e coloco no forno. Mas e se a massa e o padeiro forem a mesma coisa? Paris, 1330. Um escrivão chamado Nicolau Flamel. Então ele passava ali os dias no escritório dele, na sala dele, cercado por papéis, livros, tintas, pergaminhos, até que ele compra um livro antiquíssimo por um preço muito baixo. Um livro estranho, as páginas eram feitas de casca de árvore muito fina, a encardenação era de cobre laminado e estava cheio de símbolos que não fazia ideia do que significavam. E esse livro acabou se tornando a obsessão do Flamel. E também uma armadilha para ele. O Flamel ele leu as instruções e tentava seguir à risca, literalmente, tudo que estava escrito no livro. Mas a receita pedia coisas que, se fosse lido de forma literal, a forma de conseguir os ingredientes seriam antiéticas, cruéis e até criminosas. O Flamel, homem devoto, temente a Deus, obviamente não seguia essas partes da receita, mas isso travou completamente ele e ele ficou 21 anos preso nessas páginas. 21 anos preso no laboratório sem conseguir prosseguir com as receitas. A parte da receita que pedia sangue dos inocentes e que Flamel se recusava a conseguir era, na verdade, o espírito mineral que estava dentro dos metais. A vitalidade pura que não teria sido corrompida na forma de um metal denso. O Flamel, depois de tanta frustração, viajou à Espanha e encontrou um mestre judeu que decifrou os códigos que Flamel havia copiado do livro. Em 17 de janeiro de 1332, Flamel produz a prata pura e em 1382 ele consegue o ouro, a pedra vermelha. E Flamel diz que só conseguiu fazer isso graças à sua esposa, a Perrenelle. Se a alquimia é uma jornada interna e pessoal do indivíduo, por que a história enfatiza tanto a presença da esposa de Flamel como determinante para o sucesso? Perrenelle não era apenas uma ajudante do marido dela. A dinâmica entre as pessoas refletem as forças da própria natureza. O trabalho todo depende de unir duas energias primárias. Se lembrem do enxofre e do mercúrio. A grande obra é o casamento perfeito entre as duas forças. Flamel e a esposa representavam cada um dos polos do trabalho alquímico. O relacionamento deles atuou como o próprio laboratório. A briga, o amor, a convivência, o amor profundo e recíproco dissolve as barreiras do ego diante da outra pessoa e reconstrói isso em torno dessa união e de valores mais elevados. Solve et coagula. O amor dele era o fogo desse processo. O amor é o fogo, o ego é a matéria sendo derretida. O trabalho alquímico é dividido em etapas e identificado por cores. O primeiro é o nigredo, a fase do preto, regido por Saturno e representa a morte, o caos, a putrefação. É uma noite escura na alma.
a crise existencial, as ilusões sendo destroçadas, é quando o chão some. Aquilo que constitui o nosso chumbo, a vaidade, a nossa sombra, se você quiser usar esse termo. É melancólico e doloroso porque o fogo está destruindo essa velha forma. E essa velha forma é nossa. A segunda parte, o albedo, a fase branca, regida pela lua, o branco é a pureza recuperada. A sua alma foi esvaziada no nigredo e agora é como um espelho limpo. O Buckhart faz um paralelo com a cosmologia hindu. No hinduísmo, o preto é a inércia, a queda, e o vermelho é rajas, a paixão, o frenético, e o branco é sattva, a afeição para a luz pura. Na alquimia, diferente do que se poderia pensar, a transformação não termina no branco, apesar de normalmente associarmos essa cor ao mundo espiritual por sua pureza. Mas na alquimia, o último estágio é o rubedo, o vermelho. O estágio do rubedo é regido pelo sol, é a corporificação do espírito. O objetivo supremo não é fugir do mundo material, é trazer a luz que você conquistou no branco para dentro do mundo material. O estágio final não é o branco, que seria uma pureza ausente, entre aspas, mas o vermelho, a cor da vida, do sangue, é o espírito plenamente encarnado e agindo no mundo material através do homem. A matéria física não é descartada. Você não quer destruir o corpo para ser uma alminha flutuando no paraíso. E o Buckhart começa a encerrar o seu livro com a Tábua de Esmeralda, o texto atribuído a Hermes Trismegistus. É nela que está escrito a máxima do hermetismo: o que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo. O texto ele foca bastante na palavra grega telesma, que é a origem da nossa palavra talismã. O telesma alquímico é um receptáculo físico na qual o poder de um arquétipo espiritual superior conseguiu penetrar e conseguiu ali fazer a sua morada, como se a matéria fosse permeável por essa luz. O Buckhart ele usa o exemplo do selo de Salomão para ilustrar isso, né? A estrela de 6 pontas formada por 2 triângulos entrelaçados, um apontando para cima, o outro para baixo. O princípio ativo e o passivo. A pedra filosofal é o próprio alquimista, que se torna uma ponte entre as forças do universo. O Buckhart ele encerra pensando em como evitar olhar para a alquimia pelo telescópio invertido da modernidade, né? Ele usa esse termo, telescópio invertido, para demonstrar como o nosso olhar moderno faz tudo parecer minúsculo. Julgar a alquimia pelos padrões da química moderna é um erro grosseiro, reduzindo uma ciência da alma a uma mera superstição. A alquimia ela é principalmente uma ciência espiritual. A possibilidade de ter efeitos físicos, como por exemplo as histórias de que Flamel teria ficado riquíssimo, ou que alquimistas tenham de fato em alguns momentos conseguido produzir ouro ou elixires que curassem qualquer doença, o Buckhart ele diz que isso não era o foco e nem poderia. Essas coisas de fato existiam. De fato, alquimistas conseguiam produzir ouro, de fato, alquimistas conseguiam criar elixires para curar doenças. De fato, esses efeitos e lendas que nós ouvimos sobre a alquimia de fato existiam. Quando o alquimista atingia uma pureza interna, a matéria física ao redor era forçada a refletir essa mesma pureza. O que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro. O ouro físico era uma possibilidade da alquimia. Era apenas um efeito físico do milagre que tinha de fato ocorrido dentro do alquimista. O Buckhart ele finaliza com a imagem do arqueiro Zen. Assim como o arqueiro acerta o alvo de olhos fechados por estar unido à essência, a transmutação física do ouro era um milagre concomitante, um efeito natural e espontâneo da santidade interior alcançada pelo alquimista. E assim nós encerramos a nossa série, o nosso vídeo sobre a alquimia, ciência do cosmos, ciência da alma, do Titus Buckhart. Eu tenho certeza que eu deixei passar várias coisas. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro, tá? Este vídeo e essa série de vídeos do livro do Buckhart é simplesmente um acompanhamento ou um esclarecimento do livro. É claro que eu não vou trazer o livro inteiro nesses vídeos, vou trazer apenas aquilo que eu acho importante, que eu achei mais importante. Como eu falei, existe uma edição muito boa da editora Estrela da Manhã, tem tanto no site deles quanto na Amazon, editora Estrela da Manhã. Vão lá dar uma olhadinha. Mas eu espero que este vídeo e essa série de vídeos tenham ajudado vocês a perceberem que a alquimia
não é uma pseudociência, ela é uma ciência espiritual. Se vocês prestarem atenção, nós podemos até dizer que a alquimia, ela é uma espécie, a alquimia espiritual, ela é uma espécie de ciência para alcançar a santidade. Ela tem como um objetivo basicamente a santificação do indivíduo. Eu espero ter ajudado aqui a combater esses preconceitos e esses erros, essa ignorância da modernidade, simplesmente ajudando a expor um pouco do pensamento e da pesquisa do Titus Buckert. Certo? Muito obrigado a todos que acompanharam essa jornada por esse livro maravilhoso. Curtam o vídeo se vocês gostaram, comentem a opinião de vocês e não percam os próximos vídeos.